Vamos lá, galera. Aula de hoje, nós vamos ver tronco de pirâmide. Vocês estão preparados para isso? Não. Como assim, Helena? Helena, cadê aquele bundinha? Bundinha. Oi. Você não tinha passado pra gente fazer alguns exercícios da tarefa online? Exatamente isso que eu ia cobrar agora. Vocês estão fazendo? É para amanhã, hein? Não, mas você não passou quais eram os exercícios. Então, é que na verdade eu não falei quais? É porque na tarefa online tem que fazer tudo, não tem? Dá para você fazer só aqueles que eu selecionar? Não, mas você falou que ia selecionar os que, tipo, você ia cobrar. Tá. Ia pontuar, na verdade. Então, eu vou passar para vocês qual eu vou fazer aqui, para vocês verem qual vai ser a pontuação. Então, mas aí, outra coisa também que eu fui conversar com vocês, aí vocês bananaram minha cabeça. Vocês falaram para mim que a sequência é bem diferente. Só que o Enzo viu lá e não vem, tá tudo certo, não tá diferente, não. É que tem capítulo Então, que Bisteca. mistura e tem capítulo que não. Não, esse capítulo eu já fiz já, tem 26 exercícios, tem muito exercício repetido. Aí tá bem confuso, sim. Só o iniciozinho que tá normal, aí você termina aquele primeira parte, aí começa a vir um monte de exercício repetido. O que eu vou olhar são esses 5 aqui, vocês estão vendo? 1, 2, 3, 4 e 6. Ah, tá. Ô, Bisteca, a gente não vai terminar de fazer os exercícios para a sala da outra parte, que seria o volume e seção transversal? Eu não terminei? Não. Então eu termino sim, sem problema. Amanhã a gente entra em tronco. Eu pensei que tivesse terminado, Enzo. Bisteca não tá entendendo nada. O que quer fazer? Calma aí, eu vou falar para vocês. Tarefa online. Já era para vocês estar fazendo, mas enfim. Eu quero, para valer nota, os exercícios 1, 2, 3, 4 e 6. Certo? Tudo bem? Aí, vocês vão fazer isso do capítulo... Qual o capítulo que é esse mesmo? Até fechei aqui. O capítulo anterior é o capítulo 8, né? É o capítulo de pirâmide. Segundo o nosso amigo Enzo, tem 26 exercícios lá. Aí eu peço para você, então vou deixar uma missão para o Enzo. Enzo, tira um print desses 5 aqui e me manda, aí eu confirmo se são esses mesmo. Pode ser? Para ver se está na sequência. Ou eu faço isso e mando para vocês também. Tudo bem? Tá, agora vocês entenderam, Pina? Entendi. Aí vocês vão fazer até amanhã. Amanhã que dia? Amanhã é 4/6 até às 23 horas. Por que que eu pedi isso, Pino? Porque aí fica mais fácil para eu analisar e dar nota. Porque lá no e-mail teve gente que mandou no prazo, teve gente que não mandou. Assim, lá já saiu o relatório bonitinho para mim. Tudo bem? Aí você vai falar para mim qual que eu não fiz. Adicionar imagem. Vamos adicionar uma imagem aqui. Eu tenho até aqui os nossos esqueminhas aqui. Espera aí, quais são os números? 1. A gente fez aqui, ó, cadê o segundo ano? Segundo ano, pirâmide. Aí são 2, né? Eu estou na página 13. Na página 13 tem o exercício 1, 2, 3, 4 e 5. Eu já fiz o 1 e o 2, se eu não me engano. E o 3 também. Não. Ou eu pulei o 2, alguma coisa assim. Você pulou o 2. Eu pulei o 2, né? 4 e 5, eu acho. Aí falta o 2, o 4 e o 5. Isso. Então vamos lá, é isso aí. Então vamos pro 2. Então, galera, ó, quem tiver com a apostila aí
e puder abrir para poder acompanhar, é a página 13, são as atividades de sala, certinho? E aí eu estou fazendo a atividade 2. Eu já fiz, eu vou até fazer aqui para mim. 1, 2, 3, 4 e 5. A gente já matou a 1 e a 3. Aí vamos fazer a 2, 4 e 5. Certinho? Beleza? Então vamos lá, ó. Calcule o volume de uma pirâmide regular hexagonal de altura 12 e aresta da base 4. Então vamos lá, galera, vamos ver se vocês estão estudando. Para calcular volume de pirâmide, o que é necessário? Qual é a fórmula? 1/3 vezes a altura sobre a área da base vezes a altura da Área da base vezes a altura da pirâmide. A altura da pirâmide, ó, checklist, a gente tem. Tá faltando calcular a área da base. E aí a gente vai atrás da área da base. Fala para mim, o que é a nossa base? A nossa base é um hexágono regular, certo? Que tem como lado 4. Então, é um hexágono regular que tem como lado 4. O que a gente aprendeu sobre o hexágono regular? Que ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Ou seja, a área dele vai ser o quê? 6 vezes a área de um triângulozinho equilátero. Que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, o que vai ser a área da base, que é a área do hexágono? Vai ser 6 vezes. O lado do hexágono vale 4. Certo? Vocês estão me acompanhando? Então, vai ficar, ó, 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a gente vai ter isso, ó. 6 que multiplica. 4 ao quadrado dividido por 4 vai cancelar e vai sobrar 4 em cima. Vai ficar 4 raiz de 3. Então, isso daqui vai ser 6 vezes 4, 24 raiz de 3 metros quadrados. Essa é a área da base. Agora, a gente substitui aqui e manda ver no volume. O que vai ser o volume, então? 1/3 vezes 24 raiz de 3, que é a área da base, vezes a altura, que é 12. Você pode multiplicar tudo, ou se quiser já cancelar, pode também. Como, por exemplo, ó, 24 dividido por 3 vai dar 8. Então, vai sobrar 8 raiz de 3 aqui, ó. Vezes 12 vai dar 96 raiz de 3 metros cúbicos. Então, o volume aí, no exercício 2, é 96 raiz de 3 metros cúbicos. Alguma dúvida? Se alguém tiver aí com o microfone aberto e quiser desligar, que tá batendo uns pratos aí muito louco. Meus amores, tudo bem? Vocês ficaram muito quietos. Tudo bem. Ô, professor, eu já mandei lá no grupo Eu acabei de negócio. receber. Aí é a Obrigado. mesma coisa, só que o 5 não é pra fazer, né? Aí Isso. já risquei lá. Eu só vou dar o ok ou não para vocês falarem, tá bom? Tudo bem, galera? Meninas, Kelvin aí, quem estiver na sala, Felicino Não. está. O Marcos eu vi que entrou, o Carlos tá aí. Bisteca, você ficou Ficou verde verde, só pra mim? Não, não é normal, Então. isso é coisa da minha câmera. Acontece nas melhores famílias. Quer ver? Oxe. Eu interrompi o vídeo
Aí eu acho que eu vou voltar, eu volto normal, espera. Voltei normal? Volta normal. Voltou. Então, viu? Acontece. Galera, então beleza? Beleza. Posso ir para uma outra folhinha? Agora eu aprendi outro negócio aqui. Eu já consigo ir para outra folhinha e depois voltar para essa. Tô ficando muito sabichão em informática, cara. Tô com orgulho de mim mesmo. Então vamos lá. Ah, eu consigo voltar agora. O que eu vou fazer agora é o exercício 4. Eu vou pegar a imagem dele. Exercício 3, exercício 4, abrir. Eu vou abrir um pouquinho ele mais, ampliar. O desenho dele é legal. Alguma dúvida? Nossa, eu li triretângulo agora. Eu lembrei que estou devendo um negócio para mol. Vou anotar aqui na minha agenda. Vou por mol ali que eu lembro depois. E aí, galera? Ó, chama-se tetraedro trirretângulo toda pirâmide triangular que possui um ângulo triédrico trirretângulo, que seria esse ângulo aqui, ó. Os três ângulos do triédrico, eles são todos ângulos de 90 graus. Calcule a área total e o volume de um tetraedro trirretângulo cuja aresta do triedro trirretângulo mede 4 centímetros. Então, vamos lá. Ele quer duas coisas. A área total e depois ele quer calcular o volume. Eu vou fazer primeiro o volume, que eu julgo ser o mais fácil. Como vocês viram na aula, no exercício passado, o volume seria 1/3 da área da base vezes a altura. Aí, galera, esse triângulozinho aqui embaixo, ó, eu posso considerar ele como sendo a minha base. E ele é um triângulo retângulo. Ele é um triângulo assim, ó. Retângulo. Certo? Ele é um triângulo retângulo. Os dois catetos dele são iguais a 4 e 4. Então, ó, lembra que para calcular a área de triângulo retângulo é bem fácil. A área da base, que vai ser a área desse triângulo retângulo, um cateto é a base e o outro cateto vai ser a altura. Então, vai ser 4 vezes 4 dividido por 2. Então, eu vou ter 16 dividido por 2, eu vou ter 8 centímetros quadrados. Então, 8 centímetros quadrados seria a área da base. E a altura seria esse segmento aqui, ó. Porque esse segmento, ele é perpendicular à base. Então, o nosso volume, ele seria assim. O volume seria 1/3. A área da base, que é 8, vezes a altura, que é 4. Então, o volume seria 4 vezes 8, 32, dividido por 3 centímetros cúbicos. Eu não vou dividir porque vai dar dízimo. Tá certo? Até aqui, alguma dúvida? Não. Aí vamos lá, ver se vocês concordam comigo. O que é a área total? A área total não seria somar a área dos 4 triângulos? E aí, ó, vê se vocês concordam. O triângulo da base e esses dois triângulos do fundo, vocês concordam que eles são iguais? Sim. E aí a área deles já está aqui, Aham. que é 8. Muito obrigado.
Então, ó, a área total ela já seria isso daqui, ó. Seria 8 vezes 3. Beleza? Mais a área desse triângulo que está aqui na frente, ó. Que é esse triângulo rosa. E aí, como é que eu calculo a área desse triângulo rosa? Primeira coisa, vocês concordam que esse segmento rosa seria aqui, ó, a hipotenusa desse triângulozinho pequeno? E como Sim. são todos esses triângulos aqui do fundo iguais, então seria um triângulo equilátero. Sim ou não? E aí, se eu descobrir qual é o valor de um, eu uso a formulazinha do triângulo equilátero. Então, eu vou usar o tio Pitágoras aqui, ó, para descobrir esse lado aqui, seria o L, seria o lado desse triângulo equilátero. Então, vai ter L ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, eu tenho que L ao quadrado vai ser 16 mais 16. Então, L ao quadrado seria 2 vezes 16. Aí eu vou tirar a raiz quadrada. Vai ficar assim, ó, raiz de 2 vezes 16. E a gente sabe que a raiz de 16 é 4. Então, vai ser 4 raiz de 2. Então, a gente descobriu que o lado aqui é 4 raiz de 2. E como é um triângulo equilátero, então, para calcular a área dele, que vamos somar aqui, vai ser esse lado, que é 4 raiz de 2 elevado ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. A área total, então, ela vai ser, ó, 3 vezes 8, 24. Mais, vamos com calma, 4 ao quadrado, 16, vezes raiz de 2 ao quadrado, 2, vezes raiz de 3 sobre 4. 16 dividido por 4 vai dar 4. Então, a área total vai ser 24 mais 4 vezes 2, 8, raiz de 3. E o que a gente pode fazer aqui para melhorar? Essa expressão, ou nada. A gente pode colocar o 8 em evidência. 4 dividido por 8 vai dar 3, mais raiz de 3. Aí a gente coloca centímetros quadrados. Centímetros quadrados é para tudo, porque é a área de tudo isso. Certo? Então, o volume ficaria 32 sobre 3 e a área total seria 8 vezes 3 mais raiz de 3. Dê uma olhadinha aí, vê se está tudo ok, se vocês acompanharam, está tudo de boa. E aí, galera, tudo ok? Sim. Então tá bom. Vocês estão muito quietinhos, preocupados. Exercício 2, exercício 4. Agora a gente vai para o 5, né? Ficou faltando. Olha lá, ó. Filhos da PUC. Certo? Que isso, eu dei uma assustada, falei, não é possível.
aí. Não, eu sério, eu assustei aqui. Você assustou com o quê, cara? Falei assim, ele vai mandar uma dessa? Não, que Não, aqui, ó, isso? filhos da PUC. Quem estudou na PUC é filho Nem da que foi tão intenso. PUC. Foi, Foi né? verdade. Eu achei que você falou outra coisa. Que isso, olha como vocês são maldosos. Ai, ai. Um projetor está a uma distância de 2 metros de uma parede. A que distância da parede deve ser colocado o projetor para que a área de um quadrado projetado aumente 50%? Minha net deu uma cortada, olha só. Pode ficar cegado, viu, Carlos? Você não perdeu nada, não. Pode ficar tranquilo. Um projetor está a uma distância de 2 metros de uma parede. Então, vamos lá. Nesse ponto aqui está o projetor. E aí eu vou desenhar aqui a parede. Certo? Essa seria a nossa parede. Ih, burro. Bem, aí ele falou o seguinte. A distância dele para a parede é 2 metros. Então, a distância aqui, esse daqui é exatamente o que a gente vai estudar na aula que vem. A distância aqui dele da parede é 2 metros. Aí ele pergunta, a que distância da parede deve ser colocado o projetor para que a área de um quadrado projetado aumente 50%? Então, vamos imaginar aqui que esse cara está projetando algo. Aí ele quer saber qual distância que devo afastar esse projetor, né? Para que aumente essa área em 50%. Então, vamos imaginar o seguinte, que aqui ele vai projetar, então, vamos imaginar aqui que ele está projetando, eita, eu pensei que estava correto. Ele está projetando aqui uma imagem, certo? Tudo bem? Ele projetou essa imagem ali. Aí ele quer saber o seguinte, a que distância eu tenho que colocar agora o nosso projetor aqui, T, para que essa daqui aumente em 50%. Ok? Vocês entenderam mais ou menos a ideia? A que distância da parede deve ser colocado o projetor para que a área de um quadrado projetado aumente em 50%. Aí, galera, a ideia nossa, vamos lá, vamos pensar. A gente vai usar semelhança, tá certo? E aí, é exatamente o que a gente vai conversar na aula que vem. Por quê? Vou pegar uma nova folha aqui, eu já volto para essa, só para vocês entenderem. Se eu pego uma pirâmide qualquer, e aí eu vou pegar o desenho dela aqui, de uma pirâmide qualquer, por exemplo, essa pirâmide quadrangular, ela é mais tranquilinha aqui para a gente brincar. Quando eu passo uma secção aqui por ela, vamos imaginar aqui uma secção, a gente já aprendeu isso na aula passada, em prisma. Lembra que secção é aquele plano, é a região em que um plano ele vai fazer a intersecção com o nosso sólido, né? Então, aqui eu tenho uma secção que eu estou passando. Certinho? Essa secção seria essa regiãozinha aqui, ó. Ela divide a nossa pirâmide em duas figuras. Tudo bem? Aqui em cima, nós vamos ter uma pirâmide menor. Tá claro? Aqui em cima, a gente vai ter uma pirâmide
menor. Todo mundo está vendo isso? Sim ou não? Sim. Tá, vou até pegar aqui, ó. Olha lá, ó. Essa pirâmidezinha aqui, que é menor. E a parte de baixo é o que eu chamo de tronco. Essa figura aqui embaixo é o que eu chamo de tronco. Então, toda vez que você passa um plano paralelo à base, esse plano ele vai determinar essas duas figuras. Aqui ele determina uma pirâmide menor e uma pirâmide e um tronco de pirâmide. Eu ia falar de cone, mas não, é pirâmide. Cone vai ser mais para frente. E aí, galera, o que eu quero que vocês percebam? A pirâmide menor, ela é semelhante à pirâmide maior. O que significa ser semelhante? Significa, na matemática, semelhança, dizer que elas são proporcionais. Então, só para vocês entenderem, a altura da pirâmide menor aqui, ó, se eu pego a altura da pirâmide menor, chamar de Hzinho, ela é proporcional à altura da pirâmide maior. Se eu pego aqui, ó, a aresta da base da pirâmide menor, vou chamar de A', ela vai ser proporcional à aresta da base da pequenininha. Se eu chamo aqui, ó, de L', a aresta lateral dela, ela vai ser proporcional à aresta lateral da pirâmide maior. E o que significa ser proporcional? Significa que elas estão na mesma razão. Se eu dividir a altura da pequenininha pela altura da grandona, ou a aresta da base da pequenininha pela aresta da grandona, ou a aresta lateral da pequenininha pela aresta lateral da grandona, isso vai dar o mesmo valor que é o K, que é a razão de semelhança. E isso se estende para a base. Se você pega a área da base da pequenininha e divide pela área da base da grandona, isso também vai ser igual a K, só que vai ser elevado ao quadrado. Vai ser essa razão ao quadrado. O que você está falando, Bisteca? Falando disso, ó. Se você pegar a área da base da pequenininha e pegar a área da base da grandona e fizer a razão entre elas, ABzinho dividido por ABzão, isso vai dar K elevado ao quadrado. Vocês entenderam a ideia? O que eu quero que vocês entendam? Ó, se eu pegar aqui os lados, as arestas, as alturas, a razão entre eles é K. E a razão entre a área vai ser K elevado ao quadrado. Mesma coisa com o volume, ó. Se eu chamo aqui de V', o volume da pequena, e de Vzão, o volume da grandona, se eu pegar o V', que é o volume da pequenininha, divido pelo volume da grandona, isso daqui vai ser igual a K elevado ao cubo. Certo? Bisteca, no que você quer chegar com isso? No exercício anterior, eu vou voltar para lá. Quando a gente imagina a projeção, é exatamente isso, galera. A gente está imaginando a questão aí de pirâmides que são semelhantes. Você vai ter aqui uma pirâmide formada por essa projeção, certo? E aí você vai ter uma pirâmide maior aqui formada afastando aquele ponto P. E essas duas pirâmides, elas vão ser semelhantes. Então, quando ele fala assim, a qual distância
eu devo colocar o P, significa que seria a altura da pirâmide grandona. E o 2 metros aqui seria a altura da pirâmide pequenininha. Então, quando ele fala que distância da parede ele quer que seria a altura da grandona, o projetor, para que a área de um quadrado projetado aumente 50%, ele está dizendo o seguinte, ó, que a área da pequenininha é X, por exemplo. A área da grandona vai ser 50% a mais. Então, seria o X mais 50% do próprio X. Seria 1,5x a área da grandona. E aí, fazendo essa razãozinha, eu consigo descobrir o valor do H, porque eu vou ter aqui dois sólidos que são semelhantes. Então, ó, vou fazer um desenho melhor aqui, vou pegar o desenho lá do anterior, para vocês entenderem, para não ficar essa bagunça ridícula que o Bisteca fez, tá? Eu vou fazer aqui com vocês e explicar bonitinho. Agora, ó, agora sim eu tenho a ideia para poder explicar para vocês. Eu vou pegar aqui o mesmo desenho que eu usei lá, e aí eu vou fazer aqui. Vou diminuir ele primeiro, certo? Aí eu vou pegar outro igual a ele, e vou deixar um pouquinho maior para vocês entenderem. Isso. Aqui, olha lá, ó. Vamos imaginar. Aqui está o meu ponto P. E esse é o quadrado projetado. A distância dele é de 2 metros. Aqui tem que ser o ponto novo, que é o P. E aí eu quero essa nova distância, certo? Para que essa área aqui, seja essa área aqui aumentada em 50%. Vocês entenderam, meus amores? Sim. Aí, mas tá bom, Mister, como é que eu vou fazer? Ó, quando a gente calcula 50%, lembra que 50% é 50 sobre 100. E 50 sobre 100 é a mesma coisa que 0,5. Então, aqui eu vou ter ABzinho mais 0,5 ABzinho. Então, significa que a área do grandão vai ser 1,5 da área do pequenininho. Aí você faz desse jeito. O Bisteca me ensinou que ABzinho dividido pelo ABzão vai dar K ao quadrado. Ou seja, ABzinho dividido por 1,5 ABzinho vai dar K ao quadrado. E daqui a gente vai tirar o K. Então, o K, ele vai ser o quê? Ó, vamos cancelar, certo? 1,5, ó, pensa comigo. Eita, a galera tá saindo. Hoje acabou minha aula, né? E eu tô aqui empolgado, ninguém me fala nada. 1,5 é a mesma coisa que 15 sobre 10. Quando eu tenho 1 sobre 1,5, é o inverso. Seria 10 sobre 15. Tá certo? Então, ó, só para vocês entenderem. Isso daqui, o K, seria a raiz quadrada de 10 sobre 15. Aí, agora eu posso calcular a altura. Por quê? Se eu dividir o 2 por H, isso tem que dar o K, que seria a raiz de 10 dividido pela raiz de 15. E aí, agora é só a gente dividir. Beleza, meus amores? Vocês entenderam aí mais ou menos a ideia? Isso daqui eu vou retomar com vocês na aula que vem. O H seria o quê? Ó? 2 raiz de 15 sobre raiz de 10. Aqui vai ficar 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 5. E aqui vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 5. Vai cancelar. Certo? Sobrou aqui o H, ele vai ser 2 raiz de 3 sobre raiz de 2. Racionaliza.
vai ficar 2 raiz de 6 sobre 2. Vai dar raiz de 6, alternativa A. Belezinha? E aí isso a gente conversa com mais calma amanhã. Tá bom? Tranquilo. Aí Valeu, não Bastex. fiquem preocupados que isso na aula de amanhã a gente vai ver com mais calma. Certo? Meus amores, muito Valeu, obrigado aí. professor. Desculpa Obrigadão. ter adiantado o tempo aí, ter passado. Eu voltei a ficar verde. Muito obrigado pela participação de todos. Tchau, tchau. Ó, eu tô... Ah, voltei. Valeu, até amanhã. Tchau. Valeu, Bastex.